nós estamos na série de mensagens, as cartas ao Apocalipse. Nas férias, o Senhor me deu esse tema, porque estamos no ano da compaixão. E as cartas de Apocalipse falam desse olhar, dessa visão de um Deus que nos ama. Não tenham medo do Apocalipse, ao contrário, porque o Apocalipse é um livro de amor. Jesus, ele veio nos mostrar tudo o que vai acontecer. E a palavra de Deus diz que ele não vai fazer nada antes de se revelar aos seus amigos, os profetas. Você é amiga de Deus? Você tem intimidade com Ele? Ele quer se revelar ainda mais para você. Ele quer se revelar ainda mais ao teu coração. Amém? Então, Apocalipse são essas cartas e essas mensagens de Jesus à sua igreja. Então, nós falamos sobre a carta de Éfeso, falamos sobre a carta de Tiatira de Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a carta de Pérgamo. E eu coloquei aqui, carta à escolhida. Amém? Você é essa escolhida de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Porque antes de formá-la no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei profeta às nações. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua doce presença aqui, Espírito de Deus. Toma a nossa mente, o nosso coração. Toma, Senhor, todas aquelas que estão nos assistindo em casa. Estabelece aqui agora, Senhor, Senhor, o ambiente do céu, a atmosfera do céu. Seja entronizado, Espírito de Deus, Espírito de vida. Fala ao nosso coração, Senhor. Eu dependo de Ti, da Tua graça, do Teu favor. Que eu desapareça, mas que o Senhor cresça. Viemos aqui ouvir a Tua voz, Jesus. Viemos Te ver. Que a Tua palavra venha, Senhor, nos levantar, nos exaltar, nos curar, ó Deus, e que a Tua obra seja feita em cada coração. Nós damos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a terceira carta está lá em Apocalipse 12, 17. Pode passar uma, por favor. E diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Eu sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí aonde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo era essa cidade no alto de uma montanha. E ela era uma das cidades mais importantes da Ásia naquele tempo. Ela era muito bem localizada, porque em cima de uma montanha era difícil que invasores, salteadores viessem sobre ela. E os apóstolos, eles foram muito estratégicos quando eles foram fazer a expansão das igrejas. Então, as cidades estavam muito bem localizadas em grandes centros urbanos, perto de regiões portuárias, centros comerciais, o que facilitava a propagação do evangelho
evangelho. O que acontecia? As pessoas iam naquelas cidades, passando de viagem. E ali as notícias aconteciam. Era o nosso Instagram da época, né? E ali as pessoas ficavam vendo as roupas que as irmãs usavam, ficavam sabendo o que elas faziam. E era nessa cidade, Pérgamo, que tinha uma igreja cristã. E isso tudo acontecia, imagine, você passa ali de viagem, né, você para em Pérgamo, você fica sabendo de todas as coisas, e ali você segue para o teu país e você leva aquelas notícias. Assim, o evangelho foi sendo espalhado até os confins da terra. O evangelho, a melhor notícia que o mundo já recebeu, se espalhou por toda a terra. Pérgamo também era um grande centro cultural, onde existia a segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200 mil pergaminhos. Só perdia para a biblioteca de Alexandria, lá no Egito. E lá também existia um grande acervo desses pergaminhos. E para fazer esses pergaminhos, a matéria-prima vinha do Egito, que era o papiro, uma planta que nascia às margens do rio Nilo. Só que um dia, o rei de Pérgamo resolveu contratar o grande influencer do Egito, que sabia tudo sobre biblioteca. E aí o rei Ptolomeu ficou sabendo dessa história, ficou muito bravo e cancelou, então, a entrega de papiros para Pérgamo. Mas aí o rei de Pérgamo, ele era muito inteligente. E então eles desenvolveram uma alta tecnologia, aonde agora os pergaminhos não eram mais feitos com papiro, mas feito de couro esticado. E isso se espalhou por toda a terra. Ali, então, Pérgamo ficou ainda mais fortalecida. Aquela cultura cresceu ainda mais. E ali se espalhou por toda parte. Mas lá em Pérgamo também existia a maior escola de medicina do mundo. Imagine só. Pérgamo estava no centro asiático do Império Romano. Ela foi a primeira cidade a construir um templo para o imperador ainda vivo. Porque o que acontecia nas outras cidades? Nas outras cidades, se construía templos quando o imperador morria, que eles se tornavam uma divindade. Mas Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo e declarar vivo, declarar santo, uma divindade, um imperador ainda vivo. Então, imagine aquilo que acontecia naquele lugar, e o nome do imperador era Augusto. Nesse templo se adorava ao imperador como um grande Deus. E ali também havia um grande panteão, que era um templo onde se adoravam muitos deuses. E ainda tinha um templo a Zeus. Pode passar mais um. Olha só, gente. Naquele tempo, a medicina era muito envolvida com misticismo. E em Pérgamo existia esse deus chamado Esculápio. O deus Esculápio era a serpente que curava, mas ele também era o Salvador. Olha como Satanás é astuto, né, gente? A serpente é o símbolo da medicina até os dias de hoje. Apesar de toda a técnica de medicina tão avançada, eles atribuíam as curas a esse Deus. O Deus serpente. A esse Deus, ele tinha esse título de Salvador. Então, imagine a antiga serpente assassina agora se apresenta de uma maneira tão sedutora, tão sutil. É o Deus que cura. A serpente é Satanás. E Satanás é aquele que lança as enfermidades. E quantas pessoas que já fizeram pactos, pessoas que fizeram cirurgias espirituais, pessoas que já levaram passes, reikis, barra de acessos, pedras afogueadas, garrafadas, práticas ocultistas e místicas em busca da cura. Melhoraram e depois pioraram muito. Muitas até morreram. Porque o Deus desse século tem cegado e enganado a muitos. Não se contamine. Não se contamine. Todas essas práticas prometem curas,
Mas todas essas práticas têm um viés maligno, diabólico. Naquela cidade também estava Galeno, que era um grande médico, só superado por Hipócrates. E esse também era de Pérgamo. Lá em Pérgamo também tinha spas com aguaterapia, musicoterapia para a cura das pessoas. Pode passar mais um. Mas também em Pérgamo estava estabelecido o trono de Satanás. Jesus diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar aonde está o trono de Satanás. Satanás não apenas habitava naquela cidade, o seu trono estava lá. Jesus nos diz isso no verso 13. E o trono de Satanás, irmãs, não é um edifício, mas é um sistema mental, é uma mentalidade dentro daquela cidade. Porque naquela cidade tinha um templo ao imperador, o templo a Zeus, o templo ao Deus da cura, a serpente da medicina. E tudo isso afrontava a trindade divina. Porque se nós prestarmos atenção, ali era estabelecida uma falsa trindade. Porque Zeus era o pai, que afronta Deus Pai. A serpente era o Deus da cura, dos dons, das maravilhas. E isso afronta o Espírito Santo. E o imperador era o filho de Zeus, que é uma afronta a Cristo. Então você veja como é sutil aquilo que Satanás faz. A Bíblia diz que Satanás pode vir até transvestido de anjo de luz e enganar até mesmo os eleitos. Passa mais um. E eu quero falar agora sobre essa mentalidade de destruição. Porque as armas da nossa luta não são carnais, segundo Coríntios 10, 4, 6. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Segundo Coríntios 10, do 4 ao 6. O trono de Satanás governava aquela cidade. Uma cidade aparentemente maravilhosa. Ele não apenas influenciava os seus moradores, mas havia uma mentalidade de Satanás ali. Quantos países, existem diversos templos, há tantos deuses, e nós não precisamos nos preocupar com isso. Mas nós precisamos nos preocupar com aquilo que essas práticas traem. Quantos desses países, e aqui mesmo no Brasil, há uma cultura de suicídio. O Japão tem isso. Tantos templos, tanta riqueza, tanto desenvolvimento, tanta tecnologia. Lugares onde o diabo, ele não está mais de pé, propagando o mal. Ele está sentado, porque a mentalidade do mal já se instaurou. Por isso o trono, entendem? Já está estabelecido naquele lugar. E nós precisamos dizer e lembrar o que Jesus está nos dizendo. Jesus diz: eu sei aonde vocês estão sentados, aonde Satanás reina. O problema do nosso país não é a política, mas é a mentalidade de corrupção que já se instalou aqui. O principado e a potestade da corrupção já está instalado. O famoso jeitinho brasileiro. Quem não conhece? Como é sutil. Como é sutil e como se apresenta das mais diversas formas. Dentro das repartições públicas, do seu trabalho, das empresas, das escolas, das universidades. Até mesmo dentro das igrejas. A corrupção já começou a entrar, porque é algo que está instalado. E isso é um trono de Satanás. O que é errado já se transformou numa mentalidade. E ele governa sobre isso, porque se transformou numa cultura. O errado é considerado certo. Fortalezas na mente.
E o que são fortalezas na mente? São sistemas de crenças, de valores, de culturas, de formas de agir, de pensar, que regem um povo, uma sociedade. E aquilo é tão forte que somente o poder do Espírito Santo e o sangue de Jesus para quebrar. Uma vez, o Senhor me falou como se constrói uma fortaleza na mente de alguém. Jesus é muito prático comigo. Ele diz assim, quando você está doente, você vai no médico, né? E aí, quando você chega lá no médico, o médico passa para você um antibiótico. 7 dias. Quando chega no 3º dia, os sintomas já foram embora, certo? Ok. Muitas pessoas param de tomar o remédio. O que acontece? A doença volta. Quando a doença volta, aquela medicação não faz mais efeito. Porque o teu corpo se torna resistente àquele princípio ativo. Da mesma forma, se forma uma fortaleza. Porque Deus diz, não peque, não vá, não faça isso. E insistimos, caímos, pecamos. E quando vemos, aquilo se torna um trono de Satanás dentro da mente do indivíduo. A mentalidade da destruição, a mentalidade do caos é aquilo que Satanás quer fazer na mente dos filhos de Deus. Mas nós não podemos nos acostumar com a mentalidade desse século. Passa mais um, por favor. Romanos 12, 2 diz assim: e não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente quando temos a mente de Cristo, nós vamos conseguir vencer a mentalidade do inferno. Paulo diz que diante do conhecimento que Cristo queria lhe dar, não cabia dentro da sua mente o conhecimento da terra e o conhecimento do céu. Ele, aquele que tinha um currículo tão vasto, que estudou aos pés de Gamaliel, a melhor escola de fariseus da época, ele disse, eu considero lixo o meu conhecimento, refúgio diante daquilo que Cristo quer me dar. Irmãs, quantas de nós somos tentadas todos os dias a cair nesse sistema? A pensar que se nós fizermos isso ou aquilo, vamos ser mais bem vistas, vamos ser politicamente corretas. Não se contamine. Somos mulheres bíblicas, amém? Porque a palavra de Deus nos protege em todo o tempo, em todas as épocas. Ela nunca vai falhar. Ela nunca vai deixar. Jesus não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas Ele também conhece a tentação que assedia a sua vida e a minha vida. Porque você é a igreja. Eu sou a igreja. Ele conhece o ambiente que nós vivemos. Ele sabe as dificuldades que nós passamos. Jesus sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã. Jesus sabe disso. E com valores mundanos, com heresias, nos bombardeando a todo tempo. A todo tempo. Mas eu gosto muito de pensar que nós nascemos na melhor época que já existiu sobre a terra. Porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, amém? E Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Passa mais uma. E aqui eu quero falar um pouco de como se dá essa batalha na nossa mente. Romanos 7, 15. Paulo vai dizer ao 19, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso, eu luto, eu esmurro a minha carne todos os dias, para que o meu espírito prevaleça. O teu espírito é aquele que fala com o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que te fortalece, que me fortalece nessa luta diária. E é uma luta muito grande, é uma luta de murros, de socos. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Quantas coisas
invejas, competições, fofocas, maledicências. Tiago 4 vai falar do mal que é falar mal de alguém, de julgar o teu próximo. A palavra diz, quem você acha que é para julgar o outro? Você não sabe o que passa no coração dele. Então, essa é uma guerra diária, irmãs, mas é a guerra do cristão. Porque nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo a cada dia. Quem escreveu isso foi um homem que esteve no terceiro céu, que viu o trono de Deus. Então, não vos conformeis com esse século. Amém? Vamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente na palavra. Renovar a nossa mente para aprender a lidar com as dificuldades. Para lidar com os relacionamentos, com os filhos, com o trabalho, com o dia mau, com o dia da angústia. E é simples a pergunta a fazer. Espírito de Deus, me ensina a fazer isso. Me ensina, Senhor. Me ensina a ser mais amável. Me ensina a ser mais resiliente. Me ensina a não desistir. A ter mais comprometimento. Me ensina a ver aqueles que estão ao meu lado com os teus olhos. Gente, como isso é difícil. Como isso é difícil. Me ensina a estabelecer a paz quando eu tenho razão. E Deus diz, fica quieta. Cala a boca. Fala com vocês também? Fica quieta. Vaza. Para não cair na tentação de falar. Gente, são todos os dias. É o tempo todo. Mas pacificadoras serão chamadas filhas de Deus. Amém? Há sempre um galardão. Olha, com Deus você sempre tem uma recompensa. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça e declarasse assim comigo. Senhor, guarda minha mente das falsas doutrinas, heresias deste mundo, das mentalidades de Satanás, das ideologias infernais, porque eu tenho a mente de Cristo. Amém? É o Senhor que te guia. Glória a Jesus. Você tem a mente de Cristo e isso é construído dia após dia. Dia após dia. Para não nos deixarmos seduzir pelo trono de Satanás, nós precisamos, em primeiro lugar, passa mais uma, por favor. Não negue Jesus. E olha o que Jesus fala aqui no verso 5 de Apocalipse. Eu sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, aí é onde Satanás habita. E olha, gente, eram dias tão ruins, porque ali, todos os anos, se acendiam incensos de adoração ao imperador. E os cristãos se recusavam a fazer isso. Se recusavam. Antipas, que Jesus está falando aqui, ele era pastor da igreja de Pérgamo. Olha só o que aconteceu com ele. Ele se recusou a adorar outros deuses. E aí prenderam ele dentro de um bezerro de bronze, com água e óleo. E cozinharam ele vivo ali dentro. Irmãos, irmãs, queridas, isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece. Nós podemos nos tocar, mas a igreja perseguida precisa que a igreja que está fora da perseguição ore e interceda. Ore e interceda. Porque os dias são muito maus. E o Senhor tem abreviado os dias por causa da oração dos santos. Porque se Ele não abreviasse os dias, ninguém ia resistir a tamanho sofrimento. Ninguém resistiria. A NASA já trouxe vários estudos e vocês devem estar vendo que a Terra está girando mais rápido no próprio eixo. Os dias estão mais acelerados, sim. É por causa da tua oração, não é? Amém? É por causa da sua oração, é por causa da oração da igreja. A igreja passou por provas extremas
Mas ela não recuou. Ela não cedeu à apostasia. Ela não negou Jesus. Ela não negou. E eu quero dizer que isso também acontece nos dias de hoje. Também acontece. A apostasia, ela tem crescido assustadoramente. E eu quero... A gente até falou isso na Escola de Matadores Gigantes, no sábado passado. Você que não faz parte, faça. Deus tem nos levantado uma igreja que tem aprendido a batalhar, a guerrear e ver cada um dos seus gigantes, que são as adversidades, caírem em nome de Jesus. E um grande gigante são as distrações. As distrações são um gigante que está em toda parte. Hoje nós temos a inteligência artificial. E é maravilhoso, é uma tecnologia incrível. Mas é uma tecnologia incrível se você a usa para aprofundar os seus conhecimentos. Não para você não estudar nada e ser superficial e fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Porque tem pessoas que estão até perdendo a sua característica própria de escrever, de pôr ali seus sentimentos. Tudo se coloca na inteligência artificial. E aí você vai perdendo nos seus relacionamentos, porque você vai se tornando essa pessoa superficial. E superficialidade com Deus gera apostasia. Gera apostasia, que é o esfriamento da fé. A negociação dos valores bíblicos. A negociação de tantos princípios e tantos escândalos, né, irmãs? Eu lembro que no final do ano passado nós tivemos a confraternização dos pastores e a gente estava muito feliz e estava muito alegre. E aí a nossa gestora perguntou assim, o que vocês esperam do ano que vem? E todo mundo começou ali a falar algo. E eu fui ficando com o meu coração bem apertado assim, porque eles estavam tão entusiasmados, e eu também estava. Mas eu precisava dizer algo que me consumia. E quando chegou a minha vez, eu disse... Eu estou muito preocupada com os escândalos. Eu tenho pedido a Deus dia e noite que guarde a nossa igreja, que guarde o nosso coração, que não nos deixe ser escândalo. Que não nos deixe, porque quem está em pé, cuide para que não caia. Então, irmãs, nós precisamos entender, a apostasia ela é uma doença que entrou pelas frestas, pelas brechas que a igreja dá. E quando eu falar igreja, pense sempre em você. Então, quero te dizer, guarde seu coração. Cresça em intimidade com Deus. Tenha uma vida devocional diária. Busca o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, em jejuns, em leitura bíblica. Irmãs, nós temos um grupo de leitura bíblica aqui na igreja. Se você não consegue ler a Bíblia sozinha, venha ler com a igreja. É maravilhoso, acontece todas, de segunda a sexta-feira, exceto os feriados, das 6h20 às 6:50 da manhã. Dá tempo de você ir trabalhar, você pode estar ouvindo no teu carro. Vamos crescer com a palavra, porque Jesus é a palavra. Não tem como você conhecer Jesus se você não conhece o que Ele fala, como Ele pensa, o que Ele é, o que Ele sente, o que Ele deseja. Busque o encontrará, e Ele se revelará a você. Bata nessa porta, e ela vai se abrir. Jesus examina a igreja, e Ele revela que dentro da mesma igreja, tem gente tão comprometida com Deus, a ponto de não negá-lo diante de um martírio. Mas nessa mesma igreja, tem muitas pessoas caindo na sedução do pecado. É a mesma igreja. Dentro da mesma igreja, pessoas fiéis e pessoas infiéis. Tem pessoas aqui, neste lugar, e eu posso falar de mim, que já perderam parentes por causa do evangelho. Que já viram suas famílias divididas por causa do evangelho. Muitos perderam filhos, maridos, esposas, mas não negaram a Jesus. Não negaram por causa disso. Se mantiveram firmes. Famílias que não se falam mais por causa de Jesus. Mas ainda há algo estranho nessa igreja de Pérgamo. É que muitos resistem a essa perseguição externa, não negam a Jesus, mas não resistem à batalha interna. A nossa batalha
interno. O maior desafio não é morrer para não negar Jesus, mas morrer todos os dias para matar minha carne que nega Jesus diariamente. Quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas ações, com o nosso comportamento? Gente, e não é aqui na igreja, né? Vamos combinar. É lá fora, nas universidades, no café com as amigas, na nossa reunião familiar, quando se levanta o irmão que vai e os outros ficam tudo falando daquele que foi, né? Não é. É na hora que a gente muitas vezes pensa em passar na fila, na frente do outro, fazer um caixa 2 para não pagar os impostos devidos. Tantas coisas. E aí você pode pensar, quem me vê? Deus nos vê. Deus nos vê e sonda o nosso coração. E é isso, é essa sutileza que Jesus está falando. O que somos, quem somos, quando não somos vistos. Quando ninguém nos vê. O que pensamos, o que agimos, como agimos, o que fazemos. Então eu quero que você se faça essa pergunta, porque essas ações negam Jesus diariamente. Em segundo lugar, seja fiel. Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão. Pessoas divididas entre a verdade e o engano. Misturadas com o mundo, Jesus adverte: arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de 2 lâminas. A palavra de Deus é essa espada que divide a alma e o espírito. E você sabe que o Espírito Santo, através da sua palavra, te diz exatamente o que é emocional e o que é espiritual. Nós sabemos. Nós sabemos. A palavra, a espada, ela fere, mas ela também cura. A Bíblia diz que Deus é aquele que ata a ferida e Ele mesmo sara. Eu não sei como você está se sentindo, mas quando eu estava escrevendo essa mensagem, parecia que o Senhor estava me esticando. Me esticando. A um nível mais alto. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora. A gente não pode se conformar com o nível que já chegamos, que já alcançamos. Precisamos ir mais alto. O noivo está voltando. O noivo está voltando, precisamos estar prontas. Deus precisa levantar aqui mulheres influenciadoras no mundo. E influenciadoras, pessoas que vão olhar para você e vão dizer: nossa, você tem uma coisa diferente. O teu olho brilha, o teu sorriso, o que você tem? E você vai dizer: é Jesus. É Jesus, Ele me curou, Ele me salvou. Você não imagina de onde Ele me tirou. Ah, você é crente? Eu sou crente, mas eu sou mais do que crente. Porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Eu sou filha do Deus vivo. Ele anda comigo. E se você andar comigo, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Faz desafios diários. Faz desafios diários. Para que as pessoas vejam Cristo em você. Em terceiro lugar, não ceda às pressões do mundo. Balaque contratou Balaão para profetizar. Olha só essa história. E profetizar contra Israel por dinheiro. O Deus de Balaão era Mamon. Era Mamon. Mas quando Balaão abriu a boca, que ele ia começar a amaldiçoar, ele só conseguia abençoar. E ele conseguia abençoar: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E ele ficou, não conseguia falar nada. Eu fico imaginando uma boca que fala sem controle: Deus te abençoe. Olha só o poder de uma nação onde Deus cerca. Olha só o poder da tua casa cercada pelo Deus vivo. O mal não consegue te amaldiçoar. Não consegue. A inveja bate na tua porta e cai. E cai. Mas para isso, precisamos andar em santidade. Para isso, precisamos andar no caminho estreito. Porque a Bíblia diz que contra a tenda de Israel não vale encantamento. E por que tantos crentes sofrem contra-ataques?
sofrem contra-ataque, é colisão. Você está na frente de batalha, você vai dar um chute no cão, você vai levar outro. Ok, mas ele não vai te matar. Mas, quando é uma retaliação, é porque há uma brecha de pecado. Há uma brecha. Precisamos fechar as brechas. A gente falou isso no nosso culto, último culto. Precisamos fechar essas brechas. Então, irmãs, porque quando não há pecado, o mal não pode nos tocar. As feitiçarias só atingem uma vida que está em pecado. Eu não sei se você faz isso, mas diariamente, eu peço perdão a Deus, eu coloco minha vida na cruz, eu perdoo as pessoas e minha mente, minha cabeça. Eu faço uma higiene, igual tomar banho. Porque se eu não fizer isso, o mal vai me tocar. Você entende? A única coisa que nos protege é a santidade. É uma mente reta, um coração quebrantado diante do Senhor. Com a vida na cruz. Na cruz. Então, todos os dias, coloque a tua vida na cruz, o lugar que tudo foi vencido. Então, Balaão teve uma ideia. Olha a ideia dele. A estratégia foi: não vamos atacar Israel com um grande exército de soldados, mas vamos levar pequenas donzelas sedutoras para aqueles soldados se envolverem com elas, se contaminarem. Eu queria que você passasse mais um. O que precisamos escolher? Aqui estão os padrões divinos e os padrões mundanos. No padrão divino, você é amada, filha de Deus, preciosa. No padrão mundano, você tem a identidade distorcida, rejeitada, é a dona de si. A mulher é virtuosa, é íntegra e fiel aos olhos de Deus. Mas aos olhos do mundo, ela precisa ser astuta, esperta. Sabe a mulher esperta? Que ninguém engana, é essa. A astúcia é maligno, irmãs. Sabedoria é divino. Estratégica e competitiva. Aquilo que é teu, é teu. Aquilo que é teu, é teu. Não se compare, não busque o que não é seu. Ela é amável, é serena, ela é modesta, mas também sensual e provocante. Ela é submissa, entende bem a missão do marido e a sua própria. Ela é auxiliadora. Ela é dominante, descartável, sem vínculos, é autoritária. Ela gera vida física e espiritual e serve com amor. A mundana, ela se autopromove. O prazer é pessoal e momentâneo. A mulher com um padrão divino é mansa, controlada, guiada pelo Espírito. A mundana é instável, reativa emocionalmente e manipuladora. E Deus diz, mansa, controlada, guiada pelo Espírito. E no mundo, é uma mulher sem propósito. O Senhor te chama a edificadora do lar, cuidadora, sábia. E no mundo, a frustração, o vazio, a instabilidade emocional. O fruto do Espírito, a honra, o legado. Ela é companheira, ela é auxiliadora, ela é respeitosa. Mas no mundo é competitiva, autossuficiente e indiferente. Irmãs, quando nós encontramos Jesus, e essa é um encontro diário, nós precisamos sair do caminho onde estávamos indo, dos nossos princípios, da nossa crença, dos nossos conjuntos de valores e ir seguindo Jesus. E aí, quando você segue Jesus, você vai na casa das pessoas junto com Jesus. Aí você vê as conversas. Olha, eles falam assim. As roupas, as comidas, as práticas. Você anda no carro com Jesus, você viaja com Ele. Você conhece povos de outro mundo que pensam igual àquilo que você pensa, independente da cultura, porque nós seguimos a cultura bíblica. Bíblica. A nossa cultura veio do céu. Do céu. Então, andar com Jesus é convergir o meu caminho ao caminho de Cristo.
O inimigo quer usar a mulher em suas imoralidades. Olha a ideia de Balaão. E quer denegrir a sua imagem. Em Gênesis, ao criar a mulher, Deus a faz auxiliadora idônea. Gente, auxiliadora aqui, nesse termo, quer dizer aquela que é o auxílio do próprio Deus. Do mesmo jeito que Deus auxilia alguém, você tem habilidade, competência para auxiliar. Você já pensou nisso? Deus diz, você é idônea, confiável, desde a origem. Você não adquiriu confiança, Deus te fez confiável. Deus nos fez confiável. Alguém que ajuda como o próprio Deus. Mas com a queda do pecado, vieram os distúrbios sociais, as acusações, o homem se volta contra a mulher, ela se torna alguém nem contado no censo. Olha, gente, é duro, né? Com apenas uma função: procriar, cuidar do lar e da família, ou viver à margem do caminho, na prostituição, sozinha. Mas aí Jesus vem. E aí, quando Jesus vem, ele restaura a imagem da mulher. E Jesus a coloca ao seu lado. Jesus as chama para serem suas discípulas. Venham, venham, meninas. Suas mantenedoras. Mulheres custearam a obra de Cristo na terra. Ajudadoras da sua obra. Jesus as tira da vergonha, do repúdio. Jesus acolhe essas mulheres repudiadas e lhes devolve a honra. Ele cura os seus corpos e as suas almas. Ele ressuscita seus filhos mortos. Jesus liberta, cura e levanta as suas cabeças. Olha quanta graça de Deus. Jesus enxerga em uma viúva pobre aquela que entrega a maior oferta. Jesus tem compaixão e liberta Maria Madalena de tantos demônios e a faz a primeira pessoa a ver ressuscitado. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus não esquece dos seus atos de amor. Jesus não esqueceu dos atos de amor para com ele, dessas mulheres, e ele registra isso na sua palavra. Os nomes delas antes eram anônimos, agora estão eternizados. Porque assim como a palavra nunca vai passar, o nome dessas mulheres continuará sendo lembrado. Irmãs, Jesus enche as mulheres do seu espírito no cenáculo para fazerem obras ainda maiores que ele. Jesus escreve isso. Ele diz, escreva isso. Ele eterniza isso. E ele diz, nunca esqueçam disso. E eu quero te perguntar, o que você tem feito que será contado na eternidade? O que nós temos feito como igreja que será contado na eternidade? O que será que vão falar da Igreja Alameda em 2025? O que será? O que temos feito que será contado na eternidade? Passa mais um. Jesus te fez luz do mundo. João 8:12 vai dizer assim, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Mateus 5:14-16. Aonde você tem colocado o seu candeeiro? Aonde? Aonde a tua luz está no alto para que todos vejam? Para que você ilumine quem estão ao redor? Para que quem ande com você não ande em trevas? Ou será que temos escondido debaixo da mesa? Sabe, irmãos? Nós precisamos entender, queridas, que quando um crente coloca a sua luz embaixo da mesa,
as trevas o cercam. Se você pegar o foco do teu celular e colocar agora no chão, bem perto do chão, você vai ver que ele vai virar um feixe de luz e em volta trevas. É por isso que tem tantos crentes oprimidos. Porque quando as trevas nos cercam, elas nos oprimem. Levanta a tua luz. Levanta a tua luz. Levanta e deixa a tua luz brilhar. Não deixa ninguém apagar o teu candeeiro. Não deixa. Não deixa as tristezas, as decepções, as injustiças. Levanta a tua luz mais alto. Levanta mais alto. Alguém já disse, sabe como é que se mostra para alguém que um prédio está torto? Constrói um reto do lado. Você não precisa nem falar. Se vê. Se vê. Levanta a tua luz. Estou no meio da guerra, Meg, levanta a tua luz. Estou sendo perseguida, levanta a tua luz. Meu marido não me entende, meu filho foi embora. Meu patrão me persegue, levanta a tua luz. Levanta o teu candeeiro. Se enche de óleo. Se enche de óleo. Eu quero que você levante as tuas mãos e declare assim: nada vai apagar meu candeeiro. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Passa mais um, por favor. Vou correr aqui, porque nós ainda temos os nossos grupos. E aí, irmãs? O mito de Pandora. Olha só, vamos falar sobre isso. Porque aí, Jesus morre, ressuscita, e aí o evangelho chega na Grécia. Vocês sabem que uma das traduções do evangelho, da Bíblia, é grega. E o que acontece quando o evangelho chega na Grécia? Ele é contaminado por aquele lugar. Por suas ideologias, por sua mitologia e por seus misticismos. Na Grécia, o mito de Pandora narra a criação de uma mulher e a origem dos males do mundo. Olha só o que os gregos acreditam. Pandora foi criada por Zeus, que era o pai, lembram? Como castigo à humanidade, após Prometeu ter roubado o fogo divino para os mortais. Pandora tinha uma caixa que foi dada por Zeus no dia do seu casamento, com a instrução: nunca abra. Essa caixa continha todos os males do mundo. E a sua abertura desencadeou a liberação desses males ao mundo. Essa não é a sua identidade divina. Se afaste de tudo que te contamina e descaracteriza. Não negocie seu lugar de filha de Deus. Não aceite falsas ideologias. Não aceite as marcas do inimigo. Porque ali, naquele lugar, foi dada a culpa do mal do mundo vir da mulher. E como no judaísmo, em Gênesis, fala da queda, que a mulher, ali ouvindo a serpente, cedeu e trouxe ali o fruto proibido para Adão comer, casou bem, né? Casou bem. E esse argumento e essa cultura, então, foi reforçada. Foi reforçada. Então, na Grécia ainda era o pior lugar. Porque ali as mulheres eram contadas entre os animais. Elas eram propriedade dos seus maridos para procriar e cuidar da casa. Muitos pais entregavam as suas filhas no templo de Diana, de Atenas, de Artemis, para serem prostitutas cultuais. Porque o culto, aqueles deuses, eram orgias sexuais. Filhos eram gerados naqueles cultos. Eram repudiados, colocados à margem do caminho para morrerem. Olha o caos. Não somente um caos social, um caos financeiro, um caos cultural, mas principalmente maligno e espiritual. Satanás instalou a cultura da prostituição e o caos para conseguir colocar as marcas dele nas filhas de Deus. Balaão, profeta mercenário, usa as mulheres para seduzir toda uma nação e levar o povo de Deus a se perder. E essa cultura, ela se espalhou pelo mundo inteiro. E permanece até os dias atuais. Nós temos essa cultura aqui no Brasil, do carnaval, das mulheres, né? E tudo mais. Está repreendido em nome de Jesus.
repreendido. O Brasil será conhecido pelas mulheres dignas, as filhas de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quantas distorções na sua identidade, quantas fugas para as mulheres provarem seu valor, quantos movimentos, quantas lutas, quantas ondas de feminismo, quanta distorção de valores, de princípios, quantas injustiças e roubos à mulher. Se todas soubessem o quanto Jesus as amou, restituiu e as colocou em lugar de honra. Passa mais um, por favor. A palavra de Deus diz que nós somos virtuosas, aquela que é como um exército. Olha a visão de Deus ao teu respeito. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10. Você, mulher de Deus cristã, foi escolhida por Deus para representá-lo. Deus diz que nós somos virtuosas, aquelas que são como um exército muito bem treinado belicamente, muito bem treinado, com muitas habilidades. Aquela que tem a destreza de muitos soldados, habilidades muito bem treinadas. E quem nos encontrar, encontrou uma joia de grande valor. Você sabia disso? Quem te achou, achou uma joia de grande valor. A Bíblia diz que nós somos a coroa de honra para nossos maridos, colunas lavradas no templo para os nossos pais. Essa é a nossa identidade em Deus. Nós somos a sua noiva. Não deixe o inimigo te seduzir. Não deixe. Com mentiras, com maldades, com fofocas, com imoralidades, com inveja, com ira. Você chegar num lugar, se as pessoas estiverem fofocando, gente, levanta. Não precisa falar nada não, mas levanta e vai embora. Constrange mesmo. Que digam, ai, olha como ela é. Não quero nem saber. Levanta e vai embora. Levanta. Ou então pega a pessoa pela mão e diz, você já falou isso para a pessoa? Vamos lá que a gente fala junto. Isso é bíblico. Não caia nisso. Manipulações, falsas ideologias que adoecem e te levam para longe do Pai. Balaão aconselhou Balaque a se infiltrar com o povo de Deus. Isso acontece até os dias de hoje. Irmãos, quantos de nós, com as nossas filhas, com os nossos filhos, eu conheci um moço lá fora, vou me casar com ele, depois que eu me casar, ele vai se converter. Não, converte antes. Converte antes. Depois não. Porque essa é uma estratégia de Satanás para seduzir, para levar a imoralidade, para contaminar. Converte antes. Entra num propósito. Ora, jejua. Filha, você tem certeza? Então vamos orar, vamos jejuar. Deus vai dar uma palavra sobre esse moço. Mas casar? Não. Não. Somente a santidade te faz forte. Não negocie. Passa mais um, por favor. A igreja só é forte quando ela é santa. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E quando ligares na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está vendo aqui um homem com a criança. Olha o tamanho dele para o tamanho da porta do inferno. Porque muitas vezes você olha para aquilo que o diabo está fazendo com a tua vida. E você diz, aonde Deus está que não me defende? Isso é tão grande, eu não consigo. Eu vou cair. Mas quando você avança, as portas do inferno não te resistem. É isso que esse texto está dizendo. Não importa o como você se veja. Importa o tamanho do teu Deus. Mas busque a mentalidade de Cristo. Porque a Bíblia diz que como você se imagina na sua alma, você é. E o mal que nós tememos, esse nos sobrevém. Então, as ideias de Jesus, os pensamentos de Jesus. Põe a mão na tua cabeça e diz, Senhor, tudo que é eterno, tudo que é perfeito, tudo que vem do Pai das luzes, isso ocupe a minha mente e o meu coração.
Amém? E isso ocupe a tua mente. Pensamentos destrutivos, pensamentos ruins. Diz, Senhor, o que o Senhor pensa ao meu respeito? Senhor, me dá os pensamentos do céu agora. Pensamentos de morte, de suicídio, de desistência. Senhor, me dá a visão do céu agora. E você vai vencer. Você vai vencer. O inferno nunca vai vencer a igreja. Nunca. Fomos feitas para influenciar as nações e influenciar gerações e gerações com a cultura do céu, não do inferno, meninas. Para estabelecer o trono de Deus na terra e destruir o trono de Satanás. Deus conta com você. Deus conta comigo. Mulheres cheias do Espírito da verdade para destruir uma mentalidade mentirosa, facciosa e manipuladora. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Hoje de manhã eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio e ele falou algo tremendo. Ele disse assim, muitos dizem que o povo escolheu errado quando escolheu Barrabás. Mas o povo não escolheu errado porque Deus nunca perde o controle. Porque se o povo tivesse escolhido Barrabás, ele nunca poderia nos salvar. Porque somente um homem santo, justo e puro poderia salvar a humanidade. Essa é você. Lá no teu conflito, na tua guerra, na tua perseguição, estão te perseguindo, né? Fica firme. Jesus é contigo. No dia da tua prova, na prova da faculdade, Jesus é com você. Vai ter outra chance. Outra chance. E você vai tirar 10. 10. Amém? Em nome de Jesus. A igreja só é forte quando ela é santa. Mas aí, meninas, ainda tinha outra coisa lá em Pérgamo, que era a doutrina dos nicolaítas. Olha só que situação, né? A situação, a gente pensa que não, mas pode piorar. E a doutrina dos nicolaítas, inventada por Nicolau, óbvio, né? Ensinava que os crentes não precisavam ser diferentes das outras pessoas. Olha só. Já viram aquele meme que a mãe está dizendo, você é diferente, não pode ser assim. É isso aí. Mas Nicolau dizia que não precisava. Não precisava ser diferente das outras pessoas. Que quanto mais a pessoa pecasse, mais seria a graça do perdão divino. E aí ele dizia assim, ó, se você pecar com o teu corpo, a tua alma está livre. Se você pecar com a alma, o teu corpo e o teu espírito estão livres do pecado. E Deus perdoa. Ai, Deus é bom. Ele é misericordioso. Irmãs, isso é tão atual, né? É tão atual. A hipergraça pregada a auditórios lotados. Lotados. Nomes mundialmente famosos. Porque como é bom agasalhar aquilo que as pessoas querem ouvir. Ah, Deus é legal, gente. Ficar assim, não. Ele perdoa. Ele sabe, a carne é fraca. Aproveita a vida. Você no céu vai ser santo. Por que tem que ser santo na terra? Não. Não. Não e não. E nós precisamos dizer não a essa doutrina. Heresia pregada em templos evangélicos. Heresia. Quem diz que acredita nisso nunca foi alcançado pela graça. Nunca foi, nem sabe o que é a graça. Eu lembro que eu fiz um jejum de doce que durou muitos anos, 4 anos e 3 meses. Mas quando ele começou, que eu chegava na casa de alguém conhecido, aí todo mundo sabe que eu amo doce e tal, e aí a pessoa chegava assim, olha, eu fiz isso para você. E eu dizia assim, ai, mas eu não posso, eu estou de jejum. Eita, é mesmo, né? Você não pode. Aí foi passando. Ai, você não pode. Você não pode, você não pode, você não pode. Um dia o Espírito Santo falou para mim, você pode. Come. E ficou quieto. Mas assim, ele não foi gentil e amável como ele é sempre. Eu percebi que ele estava bravo. Pode comer. E aí eu fui igual criança, né? Quando levam a bronca do pai, da mãe, fui chegando. Digo, ai, Senhor, perdoa, me perdoa. O Senhor sabe que eu gosto daquilo. Me perdoa, eu estou fazendo jejum, mas já faz tempo, né? Fiquei com vontade, Senhor, me perdoa. E o Senhor voltou. Aí ele falou.
Eu não quero nada obrigado. Se você fica dizendo o tempo todo que você não pode, eu digo para você, você pode. Irmãs, você já pensou você obrigar alguém a dizer que te ama? Você exigir que a pessoa tenha atos de amor com você? Mesmo que seja alguém muito próximo, tua mãe, teu pai, teu marido, teu namorado. Ninguém quer um amor obrigado, né? Deus também não quer. A partir daquele dia, eu dizia, eu posso, mas eu não quero. Eu não quero. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus. Eu posso, mas eu não quero. Não estou só debaixo de um jugo de lei. Eu não quero. Eu quero ser parecida com Cristo. Eu quero me guardar para Ele. Eu quero me santificar. Eu quero poder entrar em lugares e sair de lugares e o inferno me conhecer. Porque eu não tenho parte com Ele. É isso que Deus espera das suas filhas. É isso que Deus diz que você é. Mulher de autoridade que vence as trevas com a sua santidade. Passa mais uma. Jesus, pode passar. O Senhor te deu uma unção de libertação. Amém? E eu queria que você se colocasse de pé. Levitas ainda não acabou, mas a gente vai orar isso juntos. Amém? E eu quero que você fale com toda a fé que está no teu coração. Amém? Acho que dá para ver, né? Diga assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiados. Eles serão chamados. Diga, eu serei chamada carvalho de justiça, plantada pelo Senhor, para a sua glória. Eu reconstruirei as antigas ruínas, restaurarei os lugares anteriormente destruídos e renovarei as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Aleluia. Aplaude ao Senhor. Seja a voz da verdade do céu que leva a vida, não a morte. Passa só mais um. A gente está terminando. A igreja, a noiva de Cristo. Gente, eu amei essa imagem. Porque ali está todo mundo, olha. Todas nós, as nossas famílias. E a palavra de Deus vai falar em Apocalipse 19:6. Então eu ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos e exaltemos e lhes demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva deles já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você é escolhida. Você é a noiva de Cristo. Jesus vem nos buscar. Não tenha tolerância com o pecado. Não se deixe seduzir pelo mundo. Isaías vai dizer lá em Isaías 31, o Egito não é Deus, é homem. É homem.
Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o seu Deus. Pois os egípcios são homens e não são deuses. Os seus cavalos são de carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Jesus exorta-nos ao arrependimento. A igreja precisa se arrepender da sua tolerância com o erro. A palavra de chave de hoje é tolerância com o pecado. Você tem sido tolerante com o pecado? Os levitas podem vir. O juízo virá sobre os que não se arrependem. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Mas Jesus recompensará a igreja e a fará vencedora. Passa o último slide, por favor. Jesus te chama ao arrependimento. A igreja precisa se arrepender. Apocalipse 2:16. Mais uma. Jesus recompensa a igreja e a faz vencedora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Os vencedores receberão uma pedrinha branca. Nos tribunais, a sentença de absolvição era representada por uma pedrinha branca. E a condenação por uma pedrinha negra. O cristão é considerado justo, inocente e sem culpa diante do trono de Deus. Você receberá uma pedrinha branca. Os vencedores receberão um novo nome, porque cumpriram o seu propósito. A Bíblia fala isso. Deus muda nomes. Nomes terrenos pelos propósitos de homens e de mulheres. Você é escolhida. Você é a noiva santa, pura e sem mácula. E eu quero te convidar para vir aqui à frente. Ser renovada pelo Senhor. Ser transformada na sua mente. O que tem impedido você de viver a graça de Deus? Essa identidade, Senhor. São perseguições, são lutas, são desafios. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Às vezes, você lutou tanto por algo. E agora, você está diante disso. Aí o inferno diz para você, não é para você não. Você não consegue. Não é para você, você não pertence a isso. Mentira de Satanás. Manda ele se calar. Diz, eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus. Amém? Vem ser renovada. Você é filha amada, você é escolhida. Amém? Eu quero pedir às nossas intercessoras para orarem. Vamos orar. Você que está em casa, coloca teu coração diante do Senhor. E eu queria perguntar nesse momento, tem alguém aqui que nunca orou integrando a sua vida a Jesus? Se tem, esse é um momento. Não deixa para amanhã. Tem alguém aqui? Se tem, levanta as tuas mãos, eu vou orar por você. Amém? Ou você que está em casa nos assistindo, se você nunca entregou a tua vida a Jesus, faz isso agora. Faz isso agora. Se você precisa se reconciliar, se você precisa se afastou dos caminhos do Senhor, se você tem pensamentos duvidosos, pensamentos de desistência, pensamentos de morte, ideias de suicídio, vem à frente. Se você tem passado por crises, por batalhas espirituais, sai do teu lugar. Há um Deus que nos liberta, que nos cura aqui. Se você tem uma enfermidade que não tem diagnósticos médicos, que nada diz, os laudos médicos, sai do teu lugar e vem aqui. Há um Deus neste lugar que cura, que salva e que liberta. Você é a noiva, você é a escolhida do Senhor. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, você vai ressuscitar. Não há nada impossível para Deus.
Não há poder maior do que o poder da ressurreição que está em Cristo Jesus. Não há nada. Eu quero que você pense o que morreu. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Amém. Jó diz isso. Ele diz: mesmo que a árvore esteja um tronco seco e cortado, ao simples cheiro das águas vai reverdecer. Amém. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos aos céus e diga: Jesus, obrigada, porque o Senhor me escolheu. Eu sou feitura tua. O Senhor colocou as suas mãos em mim, no ventre da minha mãe. O Senhor me deu um nome que está escrito no livro da vida. O Senhor já me deu antes uma pedrinha branca que me absolve dos meus pecados, das minhas maldades, das minhas misérias. Eu sou salva, eu sou livre. Eu vou para o céu, Pai. Eu faço parte da tua igreja que está sobre toda a terra. Ah, Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Eu avançarei no poder do Espírito de Deus, o Deus da verdade. Eu quebrarei sofismas, mentiras. Eu desfazarei a obra do diabo. Em nome de Jesus, me fortalece, Espírito. Me enche da tua graça. Me dá a visão do céu agora. Me dá a visão do céu agora. Abre os meus olhos. Alabaxara, cantarabás. Espírito de Deus, abre olhos cegos aqui agora. Olhos cegos se abram. Toda deturpação espiritual, todo engano, toda mentira sai agora. Em nome de Jesus. Porque o Senhor te ungiu. Ele te ungiu para te fazer libertadora. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque o teu trono, Senhor, e não outro, está instalado no nosso coração. O teu trono, Jesus, o teu governo está sobre a nossa mente. Ah, Espírito de Deus, Espírito da verdade. Obrigada, Senhor. Ah, cadeias foram quebradas. Cadeias geracionais, Senhor. Maldições foram desfeitas pelo poder do nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio. O Senhor veio. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te aplaudimos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Amém. Levanta as tuas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.